Tá limpo esse camarada, ó. Tô andando com o pastor de Vitéria, irmãos. Estou meio africano hoje, viu? Aleluia. Pastor, você é bênção demais. Irmãos, eu quero chamar aqui os nossos pastores, presidentes, né? Talvez tem muita gente nova na igreja. Talvez vocês não conheçam eles ainda. O pastor é a pastora Kelly. Vem cá, pastor. São pastores ali com uma Serville, também tem uma Batista Logos, que é a nossa sede. Talvez vocês ainda não, alguns não, acho que todos conhecem, mas alguns que podem conhecer. Esse é o pastor Elmo, da Kelinha, né, nossa pastora Kelly. São os nossos pastores presidentes desse ministério, que tem abençoado tanto a nossa vida, né amor? A minha vida, pastor Jonathan, tem abençoado esse lugar. Eles têm orado por nós, têm nos discipulado, têm nos ajudado. E a mão deles está sobre vocês também, amém? Quero pedir a vocês, coloquem de pé nesse lugar agora. Estenda suas mãos para cá. Vamos, eles oram tanto pela gente, né? Vamos abençoar agora a vida deles também. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a vida do pastor Elmo, da pastora Kelly. Pai, esse casal que tem abençoado essa cidade de Mário Campos, de Sarzedo e tantos outros lugares, ó Deus. Pai, que o Senhor continua dando para eles saúde, paz, alegria, prosperidade, meu Deus. Que os céus permaneçam abertos sobre eles, ó Pai. E que a boa mão do Senhor seja sobre eles, hoje e para sempre. É o que nós cremos, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Eu quero passar a igreja, depois da participação. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Bom, eu sou a Kelly do Elmo. E o El? Eu sou o Elmo da Kelly. Nem que seja na pressão, vocês viram. Tô brincando. Que o Senhor abençoe sua vida poderosamente. Sempre é uma honra de poder estar aqui, né? O Senhor é muito bom, aprove ao Senhor. E nós estamos aqui. E toda glória e toda honra seja dada a Ele. Ele que é digno de todo louvor e toda adoração. Que você seja impactado pela presença do Senhor, a palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração, e que você possa ser abençoado durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz seja convosco. Que bom estar aqui novamente, né? É uma alegria poder vir aqui compartilhar um pouco com os irmãos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E é uma alegria ver uma igreja bonita, né, crescendo em graça, em sabedoria diante do Senhor. Hoje um culto especial de missões, né? Eu quero começar, antes de começar a palavra, eu quero te contar um testemunho de um pastor que ele contou no curso que eu estava fazendo em 2010. Em 2010 eu estava fazendo um seminário e veio um pastor lá da região de Gaza, da faixa de Gaza. Ele estava sentado, veio pregar para a gente, pastor, careca, baixinho, branquinho, falava português. E ele começou a falar o que a Poliana estava falando aqui. Aqui no Brasil nós temos a oportunidade de adorar a Deus, nós temos ainda liberdade de subir, de adorar, de cultuar, de celebrar o Senhor. Ele falou assim: eu nasci na faixa de Gaza. Com 6 anos de idade, meu pai entregou o Corão na minha mão e falou assim: decora. Com 12 anos eu já sabia de cor todo o Alcorão. Com 13 anos eu fui recrutado pelo Hamas. E ali eu comecei a servir o Hamas. Com 18 anos eu já era líder lá no Hamas. E como eu era muito capacitado, eu tinha muita sabedoria, muito conhecimento, eu comecei a liderar e comecei a
a liderar pessoas, homem-bomba, pessoas para matar as pessoas. E eu fui crescendo. Cheguei a um patamar e ele pediu antes: ninguém, por favor, não grave, porque minha cabeça está prêmio. Ele falou o seguinte, que ele, com 30 anos de idade, ele já era líder de uma grande quantidade de pessoas. Ele falou assim: a barba do Pilar era pequenininha em vista da minha, tinha uma barba aqui assim. E aí eu fui recrutado para ir para a Argentina. Nós abrimos uma mesquita na Argentina e eu era o líder. E de repente, um dia eu passando em frente ao lugar, eu vi escrito assim, Betel. Opa! Betel, para quem não sabe, significa casa de Deus. E ele entrou e falou assim: aqui é um lugar muito bom para jogar uma bomba, para matar muita gente. Ele disse que entrou e sentou no último banco. E ele viu o pastor lendo a palavra de Deus, e quando ele terminou de ler, todo mundo se alegrou. Ele falou assim: algo está errado. Quando eu leio o Corão, me dá uma sede de vingança por Alá, eu quero matar. E aí aquele pastor leu a palavra e se alegrou. Eu quero aprender mais sobre esse povo. Dizer que ele entrou disfarçado em um seminário para poder aprender. E ele veio para o Brasil, aprendeu a falar português, entrou no seminário batista, se converteu no seminário batista. E ele, na época, ele disse que ele ganhava uma fortuna, que era depositada na conta. Quando ele se converteu, eles fecharam as portas e colocaram a cabeça dele na prenda. E ele rapou a barba, rapou a cabeça, tudo direitinho para ninguém conhecer, e voltou para lá. E começou a pregar o evangelho naquela região, na faixa de Gaza. Ele disse que os cultos que ele fazia era de meia-noite às 6, nas cavernas, escondido, bem baixinho para ninguém descobrir. Porque se descobrisse, pegava o pessoal, torturava, alguns eram mortos, outros eram presos. E ele disse que, ele falou assim, naquela época tinha 3 missionários na faixa de Gaza. Eu, a minha esposa e meu filho. E ali eu consegui ganhar um ex-líder, colega meu, para Jesus. E um dia eles pegaram esse líder e torturou ele, e ele entregou onde que é que nós nos reuníamos. E ele disse que certa vez, ele passando na beira da praia, ele viu uma criança de 9 anos, órfã, com um tiro de fuzil na barriga, quase morrendo. Ele falou que os órfãos na região deles lá eram considerados como lixo. Se não tinha pai nem nada, eles abusavam deles, estupravam os órfãos, matavam, ninguém se importava com isso. E quando ele chegou perto daquela criança disse: não abusa de mim, já me abusaram hoje. E ainda deram um tiro para matar aquela criança. Ele falou: não, eu quero te ajudar. Acolheu aquela criança, levou para casa e começou a cuidar. E ele apresentou Jesus para a criança, falando que Deus é pai e tudo. E a criança falou assim: você pode ser meu pai? Ele falou: claro. Não, então vou ter 2 pais agora eu não sou mais órfão. E aquela criança foi crescendo com eles, já tinha uns 10, 12 anos mais ou menos. Quando eles descobriram o lugar que eles reuniam, pegaram ele, prenderam ele num campo, prenderam aquela criança no outro e torturou os 2. A criança foi torturada com ponta de faca, furando ela devagarinho para ela negar Jesus. O intuito deles era negar o nome de Jesus. E ali torturaram ele também e soltaram. Ele disse que quando soltou ele foi procurando aquela criança e tal, e a criança saiu de um outro campo de concentração, toda machucada, foi estuprada várias vezes, toda furada. E porque a criança, ele disse que a criança chegou perto dele, abraçando ele, e falou assim: pai, eu não neguei Jesus. Eu não neguei Jesus. Naquele dia no seminário não teve um que ficou sem chorar. Foi assim, sobrenatural. E ele falou, isso em 2010, falou assim: mês que vem estou voltando para a faixa de Gaza.
e falou assim: sabe por quê? Eu poderia ficar aqui no Brasil, é cômodo, é gostoso pregar o Evangelho, mas nós temos que ficar aonde Deus quer que nós fiquemos, porque o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Eu quero pregar uma mensagem, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Eu quero ler a genealogia de Cristo e quero compartilhar algo para o seu coração. Pastor, me fala aí quanto tempo que eu tenho, pastor? Uns 30 minutos? 35 minutos. Então, beleza. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Essa versão aqui é NAA que eu estou lendo, viu? Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Acás, que foi um dos piores reis de Israel. Acás gerou Ezequias, Ezequias Manassés, outro rei terrível. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Zadok. Zadok gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E você? O que você tem gerado para Deus? Essa não é apenas uma genealogia de nomes, mas é uma continuidade de geração em geração. Deus é Deus de geração. Deus usa pessoas para gerar. Nós não podemos ser estéreis do reino de Deus. Nós devemos gerar, nós devemos frutificar. Porque quem não dá fruto, Jesus disse que a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Para isso, eu quero trabalhar esse texto em 3 aspectos. Para que nós podemos gerar, existem 3 aspectos fundamentais. Primeiro, intimidade, relacionamento com Deus. Segundo, é necessário mover. Terceiro, é preciso aprender a amar. Para gerar para Deus é preciso intimidade, relacionamento. Lá em Oséias 6,3 a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa palavra conhecer é uma palavra muito forte. A palavra no hebraico, ela tem vários significados. E quando nós brasileiros falamos em conhecer, a gente fala: fulano conheceu o ciclano. Mas para o hebreu aqui, nessa época, era uma palavra muito profunda. Era uma palavra, é a mesma raiz da palavra lá em Gênesis, quando diz que Adão conheceu Eva e gerou um filho chamado Caim. A palavra conhecer é iada, é intimidade profunda, é despir-se diante daquele, é ter relacionamento, é conhecer e se fazer conhecido por aquela pessoa.
A nossa intimidade com Deus ela é crucial para nós podermos gerar. Sem intimidade ninguém gera. Nós precisamos ter relacionamento profundo com aquele que é o Criador, que é o gerador de todas as coisas. Muitas vezes nós queremos fazer missões e é um ato nobre, mas primeiro nós temos que frutificar. Primeiro temos que deixar que Deus trabalhe em nós, para depois trabalhar através de nós. Você talvez não tenha a oportunidade de ir a um outro país fazer missão, mas você pode fazer missão na sua rua. Você pode fazer missão no seu trabalho, aonde você está, na escola que você estuda. Você pode ser um missionário naquele lugar. Existe a missão transcultural, que é alguém que vai para outro país, aprende a cultura do país, a língua do país. Isso é algo mais específico, é um chamado específico para alguém que tem esse chamado. Como nem todo mundo tem um chamado missionário, mas todos nós podemos fazer missões. Mas nós precisamos ter relacionamento com aquele que nos conhece e conhece todas as pessoas. A intimidade com Deus é essencial, é crucial para nós gerarmos frutos. Jesus diz lá em João 5,26: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus tem vida em si mesmo, por isso que ele diz: eu dou a minha vida, ninguém a toma. Nós precisamos ter intimidade com o autor da vida, relacionamento profundo. Uma coisa é você ter, é você orar, outra coisa é você ter uma vida de oração, profundidade com o Senhor, onde a presença de Deus é a vida. Para gerarmos algo para Deus, precisamos estar conectados nele, precisamos buscar a presença dele diariamente. Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus sem Deus. É um fracasso. Quando nós entendemos que nós precisamos dele para tudo, tudo foi criado por ele, para ele. Nós precisamos estar conectados na fonte. Nós precisamos extrair da fonte todos os dias. Nós precisamos beber dessa água que corre para a vida eterna, dessa água que pode fazer uma transformação dentro de você, algo que pode fluir, que pode mudar a sua vida. Não tem como nós gerarmos para Deus se nós não tivermos profundidade com Deus. Precisamos aprender a ter mais intimidade com Ele, a relacionamento. Precisamos aprender a nos despir diante dEle, sem reserva, sermos transparentes. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe da palavra que nós vamos falar antes de abrirmos os lábios, mas Ele quer ouvir de nós. Segundo ponto, nós temos que ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus e relacionamento com nossos irmãos. Salmo 133 diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A união é crucial para que haja vida, para que haja bênção. A bênção é derramada onde há união, aonde tem uma unidade, onde todos falam a mesma língua, onde todos têm o mesmo propósito, onde todos estão caminhando na mesma direção. Existe um tipo de oração que a Bíblia fala que é a oração uníssona. É quando todos reúnem o mesmo propósito, pedindo, clamando a Deus por aquilo. É um poder emanado na oração uníssona, quando nós nos reunimos. E se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não teremos relacionamento profundo com os irmãos. É necessário intimidade com Deus para termos intimidade e relacionamento com os irmãos. Segundo ponto. Para gerarmos
para Deus é preciso morrer. João 12, 24, Jesus nos ensina: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Uau! Quando você vai estudar da agricultura, a semente que é lançada no solo, antes dela crescer para frutificar, ela precisa morrer. Você planta uma semente, um grãozinho de milho, e aquele grão de milho, ele não começa a subir o pezinho de milho, não. Ele vai se definhando, se decompondo, abrindo até que morre, e dentro dele nasce o brotozinho que vai subindo para poder gerar fruto. Aleluia. A morte aqui se refere à morte das nossas vontades, a morte dos nossos desejos, do nosso egoísmo. Para gerar algo significativo para Deus, nós precisamos abrir mão de nós mesmos, das nossas ambições, e querer realizar aquilo que Deus tem para nós. Para gerar algo profundo para Deus, nós precisamos abrir mão dos nossos sonhos e sonhar os sonhos que Deus tem para nós. Nós precisamos nos alinhar com Deus. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Os planos que Deus tem para você são maiores do que os planos que você faz. Enquanto você não estiver alinhado com Deus, enquanto você não entender que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não consigo gerar, porque sem Ele nada eu posso fazer. Aleluia. Morrer significa deixar de lado a autossuficiência e reconhecer que nós dependemos totalmente dele. A obra de Deus é feita por Deus, não por nós. Nós somos apenas colaboradores. Nós somos participantes daquilo que Deus está fazendo na terra. Ou nós queremos participar ou não, ou nós ficamos junto com Deus ou não. Mas quem faz a obra é Ele, a igreja é dele. É Ele que providencia o recurso, é Ele que providencia a bênção. E quando nós nos posicionamos na direção de Deus, é Deus quem faz. O fruto que nós geramos é um reflexo da nossa disposição de morrer. Jesus disse na cruz: olha, eu preciso morrer, porque quando eu morrer, eu vou gerar muitos frutos. Eu vou gerar o pastor Maico, eu vou gerar o pastor Jefité. A morte de Cristo na cruz gerou muitos frutos. Jesus diz, a Bíblia diz, Jesus olhou para o fruto do seu árduo trabalho e se alegrou. Deu fruto, Pai. Produziu fruto. Mas por quê? Ele teve que morrer. Antes dele morrer na cruz, ele morreu pelas vontades dele. Por quê? Porque ele tinha vontade. Pai, eu não quero ir para a cruz. Não tem como passar de mim esse cálice, não. Ele refletindo, a alma falando, e de repente ele diz: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. A vontade do Pai levou Cristo para a cruz. Sabe quem foi que matou Jesus? Quem matou Jesus? Foi o Pai. Foi o Deus que matou o Filho. Pastor, que heresia? Não. A Bíblia diz que Deus agradou o seu Filho por nós. O fôlego de vida estava nele, foi tirado dele através de quem? Do Espírito. O Espírito se afastou dele. Pai, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? O Pai matou o Filho na cruz por causa do meu pecado e do seu pecado. E o Filho também se fez pecado no nosso lugar e deixou
Ele morreu. Morreu para as vontades dele, para os desejos dele. Ele morreu pelo egoísmo dele. Ele morreu na cruz para nós sermos gerados. Aleluia. E muitas vezes nós ficamos dando glória a Deus no culto. É bom, é legal, nós temos que manifestar. Mas Jesus disse de uma outra forma. Lá em João, no capítulo 15, verso 8, Jesus diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim serei chamado meus discípulos. Para nós sermos missionários aonde nós estivermos, nós precisamos frutificar. O fruto que nós geramos é um reflexo daquilo que nós nos conectamos. Se nós não vivemos mais nós, se a nossa vida agora, para agradar aquele que nos chamou, nós morremos para nós e vamos viver para Cristo. Viver para Cristo é uma vida de cruz, é uma vida de renúncia, mas é uma vida que você está plantando para a eternidade. E por último, para gerar é preciso amar. O amor é a força motriz que nos impulsiona a gerar frutos para Deus. O amor é crucial na vida de todo cristão. Nós temos que aprender a ter amor por aquilo que Deus tem amor. Deus tem amor por almas. Deus tem sede e amor por almas. O coração de Deus pulsa por almas. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E eu e você somos canais, somos missionários aonde nós estamos, para levar esse amor. Sabe como que as pessoas vão conhecer o amor de Jesus? Através de você. Quando você aprender a amar, quando você aprender a ter empatia pelas pessoas, a se colocar no lugar delas. Sabe aquela pessoa que te tratou mal, com a palavra dura, rude? Ela fez isso porque ela está ferida. Porque quem fere é porque está ferido. Quem destila ódio é porque está com o coração amargurado. E nós temos que fazer a diferença. Não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. A Bíblia diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Se alguém te tratar mal, tenha empatia, se coloca no lugar dela. Por que essa pessoa agiu dessa forma? Será que essa pessoa está bem? Está passando por algum problema? Está machucada, está ferida? Faça o bem. Em João, no capítulo 13, versos 34 e 35, olha o que Jesus fala: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Como que Jesus nos amou? Nos perdoando, dando a vida em nosso lugar, curando, libertando, alimentando. O amor deve ser a base de todas as nossas ações. Se você serve na igreja, sirva com amor. Se você é um marido, sirva a sua esposa com amor. Se você é uma esposa, seja a mais amorosa possível. O amor é crucial, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia fala que Deus já derramou a porção de amor dele no nosso coração. Nós temos o amor de Deus dentro de nós. Nós precisamos fazer com que essa semente de amor gere frutos para a eternidade. Precisamos aprender a amar as pessoas. Odiar é fácil, irmão. Prejudicar é fácil. Fazer aquilo que é errado é fácil. Ninguém ensina a criança a desobedecer. Nós precisamos ensinar a obedecer. A desobedecer já vem da raiz adâmica. Quando nós amamos as almas, nós somos motivados a compartilhar o Evangelho, a servir,
a cuidar daqueles que estão perdidos, a buscar aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Eu e você estamos caminhando para a luz. Nós somos aqueles que vamos tirar esses que estão caminhando para o inferno e trazer para a luz. As trevas não prevalecem na luz. Você é luz. Fala para o seu irmão aí, você é luz. O amor nos leva a agir, a nos sacrificar, a nos envolver na obra de Deus. Paulo fala algo tão forte em 1 Coríntios, no capítulo 13, o verso 3, Paulo lembra assim: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para alimentar os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso não veio. Nada disso não veio. O amor é essencial para que nós tenhamos ações que venham a gerar para a vida eterna. Por isso que Deus fala, tudo que fizer, faça com amor, faça com alegria. Ame o seu próximo como eu vos amei. Antigamente o mandamento é amar como você ama você mesmo. Não, Jesus aumentou. Ama como eu amei vocês. A moeda é mais forte. O amor é essencial. Nós precisamos gerar filhos espirituais para Deus. Tem pessoas que o ministério dela vai ser cuidar da sua família. Gera os filhos e cuida para que sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus. Tem pessoas que vão estar aqui pregando na igreja, servindo como diácono, servindo na obra de Deus. Tem pessoas que vão ser enviadas para outros países, Estados Unidos, Europa, gostoso, né? Mas tem uns que vão ser enviados para outros lugares que ninguém quer ir. Esse chamado é poderoso, porque só Deus conhece o coração do missionário. Só Deus conhece o sofrimento do missionário. Só Deus sabe do que eles passam. Imagina esse pastor, eu não sei, ele falou assim: eu não sei quanto tempo eu tenho, mas no tempo que eu tiver, eu vou servir o Senhor lá. Eu vou ganhar muitas almas para Jesus lá. Isso foi em 2010. Nós estamos em 2026, 16 anos atrás. Eu não tenho mais notícia desse pastor, mas eu tenho certeza que ele se colocou no centro da vontade de Deus. E você? O que você tem gerado para Deus? Pastor, eu só gerei um filho. Pastor, eu sou estéril. Você pode gerar filhos espirituais. Uau! Poderosos. Filhos que vão ganhar muitos outros filhos. Porque Deus não tem neto, Deus não tem primo, não tem sobrinho. Deus só tem filho. Aquele que você ganhar, eu gerei, é netidão, é filho de Deus. Vai ser gerado através da sua vida. Essa genealogia de Jesus nos ensina que para gerar para Deus é algo mais profundo, irmãos. Para gerar para Deus, você tem primeiro que estar no seu momento de intimidade com Deus, de relacionamento profundo com Deus. Finalizar aqui, quero relembrar a história de uma família que desceu para Moab. A Bíblia diz que Elimeleque tinha uma esposa chamada Noemi, 2 filhos, Malom e Quimion. E houve fome em Belém. Casa do pão, não tinha pão. Eles resolveram descer para Moab. Um povo que não era um povo de Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram ali, passou pouco tempo, o marido morre. Os filhos de Noemi casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Ruth e Orfa nem falou aqui. Eles ficaram casados com elas 10 anos e não geraram nenhum filho. O problema não estava em Ruth, porque depois ela gerou Boaz, 10 anos eles não geraram filhos.
e morre Malom e Quilion. Né? Você conhece a história, não vou entrar. Ruth volta com Noemi para Belém. Sabe por que Malom e Quilion não geraram? Um dia eu fazendo esse estudo, Deus me falou. Olha o significado do nome dele, meu filho. Malom significa fraco. Quilion significa doente. Deus não gera com pessoas fracas e doentes. Foi isso que Deus falou no meu coração. Para que eu possa ser forte e saudável, eu preciso permanecer na presença dele, ter intimidade com ele, relacionamento com os irmãos. Eu preciso aprender a morrer para mim mesmo e nascer verdadeiramente para Cristo. E eu preciso aprender a amar as pessoas. Acabou. Fica de pé, que eu quero orar. Eu não sei o que você tem buscado em Deus, mas eu sei o que Deus tem para nós. Deus tem uma unção poderosa sobre essa igreja, sobre a liderança dessa igreja. E a unção que você respeita e obedece vai gerar frutos na sua vida. A unção vem de cima para baixo. A Bíblia, quando diz no Salmo 133, diz que a unidade, que o óleo que desce na cabeça de Arão, ele desce da cabeça para a barba e vai para a gola. Ou seja, a unção desce de cima para baixo. Quem é que está lá em cima? É Ele que derrama a unção sobre nossa vida. E quando nós nos submetemos à unção da liderança que está sobre a nossa vida, esse óleo vem para sobre. A Bíblia diz que o véu já foi rasgado. Eu e você temos acesso ao Pai, sim. Mas a Bíblia fala sobre a obediência e a desobediência. E nós precisamos nos alinhar com aquilo que Deus tem para nós. A obediência é crucial para um relacionamento profundo com Deus, para a intimidade com Deus. Se você quer ser frutífero no reino de Deus, você precisa ter relacionamento profundo com Deus. Eu não sei, talvez você está aqui ainda, você está estéril em alguma área da sua vida. Talvez você passou por algum desconforto, por alguma situação que deixou você afastado. Às vezes você não quer mais servir ao Senhor. Talvez tenha alguém aqui que está falando, eu só quero ficar sentado, não quero fazer nada, porque passou por alguma decepção. Deus te chama a desenterrar o seu talento e começar a gerar para Ele, começar a frutificar para Ele, e começar a produzir novos talentos para Ele. Talvez Deus está te chamando para um novo tempo. Talvez Deus quer te preparar para uma unção nova, para um mover novo, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ou talvez Deus apenas quer só te sacudir. Eu já te falei para você. Talvez essa palavra mexeu com você de alguma forma. Talvez uma palavra que você ouviu aqui, se você colocar em prática, vai mudar toda a sua vida. Porque quando nós estamos alinhados com Deus, nós somos transformados por Deus. E a transformação vem a partir do momento que nós recebemos revelação. Eu quero orar por você. Pode ficar no seu lugar, baixa a sua cabeça, coloca a sua causa diante do Senhor. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa igreja tão preciosa, por esse povo precioso nessa cidade, pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Mike, pastor Jonanda e todos os outros pastores que estão aqui. Ó Deus, capacita-os cada vez mais a serem geradores de vida aqui nesse lugar, geradores de outras pessoas, multiplicadores de talento. Abençoa, Pai, os membros dessa igreja. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão honrando com a sua presença. Que o teu favor seja sobre elas. Que haja cura,
Senhor, que haja crescimento espiritual, que o Senhor possa continuar movendo o coração dos teus filhos, para que eles possam, Pai, enxergar que o melhor que o Senhor tem para entregar nas mãos deles ainda está por vir. O Senhor tem algo grande, o Senhor tem algo precioso, o Senhor tem uma obra maior do que eles pensaram. Oh, Pai, nós precisamos ser frutíferos, precisamos gerar para Ti, porque o Senhor, no reino dos céus não existe esterilidade. Fala para o Senhor, abre o teu coração para Ele aqui agora, derrama-se diante dele, seja transparente. Deus quer curar a sua alma, quer renovar o seu ministério, quer te fazer frutífero no reino dele. Você vai produzir muitos frutos que permanecem para sempre. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. E aonde você estiver, você vai ser missionário nesse lugar. Você vai gerar frutos para Deus, através do nome de Jesus. Que essa palavra possa ser uma palavra revelada no seu coração, para ser transformada pelo poder do Espírito Santo que habita em vós. Em nome de Jesus. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com minha dizer, como tão vazio, morri sempre. Quantas vezes troquei sem perdoar, pois você não sabia da minha missão. Por aí, com esse louvor lindo. Se escondia. Seu assento, eu vou pedir para o pastor Zé colocar aquele louvor de nações. Deus tem incomodado meu coração para a gente orar. Estamos no culto de missões, vamos orar para as nações. Você está vendo aí que o mundo está em festa por causa da Copa? Todas as 5 nações estão aí na Copa. Eu falei aqui de manhã no culto. Para quem assistiu a abertura da Copa, pôde ver aquela cerimônia de abertura, teve festa de celebração de pacto que foi feito naquele dia. E são as Nações Unidas aí. Não é teoria de conspiração. Para quem fala inglês, tem um cantor que cantou aí, famosíssimo da Nigéria. Para quem não sabe, Nigéria é um dos países africanos que a feitiçaria é forte. Esse cantor, o nome dele é um código, Burna Boy. Ele cantou junto com a Shakira na abertura da Copa. Burna Boy quer dizer queime um rapaz, queime um menino. E aqueles cantores que estavam cantando lá na cerimônia da abertura, aquilo é um pacto. O mundo espiritual do mal está festejando, e o mundo espiritual do bem, nós temos que quebrar aquele espírito, aquela força. Aleluia. Burna Boy, o que eles querem passar para o mundo?
Geme um rapaz. E o sacrifício de Deus de Molokai, que sacrificava crianças, meninos, no altar. Será que estão passando uma mensagem de que nessa copa vai ter sacrifício de almas? Você tem que ver isso no mundo espiritual. São as Nações Unidas, lá naquele lugar. Para não acontecer desastre de pessoas que foram assistir a copa, tomando avião, aconteceram acidentes a eles. Temos que orar. Temos que quebrar esse espírito. Feche os teus olhos. Você vai orar para as 5 nações, para a nação africana, vai orar para a nação americana, vai orar para a nação europeia, vai orar para a nação asiática, vai orar para a nação oceânica. Enquanto a banda vai estar louvando. Aleluia. Sim, Senhor. Vai te apresentando as nações do mundo. Vai te apresentando a nação africana. Te apresentamos a nação americana. Te apresentamos a nação europeia. Te apresentamos a nação asiática. Te apresentamos a nação oceânica, Senhor. Oh, todo plano de diabo de feita. Essas cerimônias malignas. Nós vamos deixar cair por terra todo pacto, toda aliança que foi feita nessa abertura da porta, Pai. Guarda teus filhos, guarda a sua nação, guarda os brasileiros, guarda os mexicanos, guarda os americanos, guarda os africanos, guarda todo o povo, Pai. Oh, todo espírito de sacrifício de almas, desastres a eles, as crentes, eles, infartos no campo, todos quebrados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, guarda a sua nação, guarda teus filhos, e oh, Pai, assistir a copa, que eles foram em paz, que eles voltam também em paz. Guarda a filha de Deus, proteja a nação brasileira. Te apresentamos esse povo, Pai, a nação de Maio Campo, a nação do Brasil, a nação de Belo Horizonte, a nação de Itacará, a nação de Bahia, em nome de Jesus, Pai. A nação é sua, Pai. Guarda de todo mal, em nome de Jesus. Esse é o nosso Pai. Obrigado, Pai, pela sua graça. Aplauda Ele em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quem ama futebol? Quem ama futebol? Quem ama futebol? Gostar de futebol não é pecado. O pastor está levantando assim. Gostar de futebol não é pecado. Mas quando você vai assistir o futebol, não participa daquela cerimônia. Porque tem pessoas inocentes. Nós temos que orar para a nação. Mas em nome de Jesus, todo o pacto que foi feito está caindo por terra em nome de Jesus. Nós queremos um Deus que protege, que guarda. Amém? Podemos sentar. Vou chamar o pastor Maico para nos dar os anúncios e fazer a oração de encerramento. Aplauda para o nosso pastor. Uau, culto abençoado, irmãos. Louvor, palavra. Um dia um culto assim, igual de vitesse, irmãos. No estilo assim, entendeu? Mulherzinha assim, minha mão. Pastor El, pastor Kelly. Thank you very much. Fala que errado, não, pastor. Tá certo o inglês aqui, tá certo, né? Everybody. Everybody, né, cara? Everybody. Irmãos, o culto tá acabando, irmãos. Mas eu vou conversar com o pastor Elmo ali, porque quarta-feira tem jogo do Brasil às 19 horas, né? Aí chegou aqui pelo menos uns 10 irmãos. Pastor, vai ter coisa, pastor, vai ter coisa. Calma, para vamos ver se passa. O que o pastor Elmo nos autoriza a fazer ali, amém, irmãos? A gente passa para ter esse culto só essa semana. Vamos ver, alguma coisa vai acontecer, amém? Aleluia. Eu vou te informar lá no grupo da igreja. Queridos, Deus abençoe você que esteve a primeira, pela segunda vez.
Amém? Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade de voltar. Feliz dia meu irmão Ronaldo, que operou, está aqui, com a glória de Deus. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus, vamos te dar uma boa recuperação. Amém? E sempre os irmãos que visitam pela primeira e pela segunda vez, fique à vontade, volta mais vezes. Precisou de dinheiro, procure o pastor de Vitéria. Amém? Qualquer outra coisa pode me procurar, em nome de Jesus. Vamos receber vocês. Se for de pé, vamos agradecer ao Senhor. Dia 26, 27, 28, agora, encontro com Deus de mulheres, irmãos. As irmãs estão animadas, vai ser uma bênção. Não. Quer ver só o negócio? Cadê os homens da igreja? Quer ver pegação negativa? Não, calma. Cadê as mulheres da igreja? Essa é negativa, aleluia. Glória a Deus. Inteligência artificial, né? Vai ser uma bênção, irmãos. Aleluia. Esse encontro com Deus. E os homens da igreja, a gente vai começando a pegar os nomes. A gente tem anunciado aqui já, né? A gente vai ter o curso em agosto, Sacerdócio Real. Posso te falar do curso de quem? Isso. Irmãos, o curso de sacerdócio real para homens. Cadê os homens? Nós vamos ter o curso de sacerdócio real para homem. Toda segunda-feira na nossa sede do Masterville. Irmãos, pensa num curso top. As vagas são limitadas. Então você que ainda não fez inscrição, me procure, amém? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Sacerdócio real é um curso muito top. E se Deus quiser, daqui a um tempo vai ter também um externo, pastora. Vai ter um externo também. Então, irmão, você não pode ficar de fora, amém? É um curso que tem a duração de 4 meses. É um curso muito top. E vai te ajudar muito a se tornar um sacerdote, um servo de Deus. Vai ser uma bênção. Todos recados? Todos recados. Esse é o nosso céu. Pai, nós queremos te louvar, te glorificar e bendizer o seu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pelo culto da manhã, pelo culto agora das 19 horas. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que elas foram abençoadas, ó Deus. Dá a eles, ó Pai, uma semana de bênção, de vitória, uma semana de boas novas, ó Deus. Uma semana, ó Pai, de milagres, ó Deus. Abençoa os meus irmãos que não puderam estar aqui essa noite, mas acompanharam, Senhor, pelo Instagram. Ó Pai, abençoa a semana deles também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam abençoados. Pai, na oração da fé, o Senhor nos ensinou que curaria os enfermos, ó Deus. Mas oramos pelos irmãos que estão enfermos, ó Pai, que precisam, Deus, da cura, ser alcançados de alguma forma, Senhor. Só possa visitá-los agora, enviar o anjo da cura, possa abençoar, Deus. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, diga com você, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Não vai possa pegar na mão do seu irmão, pela paz do Senhor. Deus abençoe você, uma semana de bênção, em nome de Jesus.